O caso de Sylvia Likens é um dos episódios mais trágicos e perturbadores da história recente dos Estados Unidos, ocorrido no final dos anos 1960 em Indianápolis, Indiana, nos Estados Unidos. A jovem de apenas 16 anos foi mantida em cativeiro, submetida a torturas físicas e psicológicas extremas, e morreu como resultado direto desse tratamento brutal. Sylvia nasceu em 1947 em Chicago, Illinois, e teve uma infância marcada por mudanças constantes de família de acolhimento, algo comum na época para crianças órfãs ou abandonadas. Em 1965, aos 18 anos, ela se tornou responsável por sua irmã mais nova, em Atkinson, que tinha deficiência mental e necessitava de cuidados especiais. Juntas, as duas meninas foram colocadas sob a tutela de Dorothy Arnold, uma mulher solitária que vivia em uma casa isolada em Indianápolis. A residência ficava localizada no número 521 da Rua West 16 TH Street, uma área humilde, mas conhecida por ser tranquila até aquele momento. A casa era grande e antiga, com vários cômodos, jardim e uma aparência aparentemente normal. Porém, por trás das paredes, escondiam-se segredos terríveis, onde uma jovem inocente seria transformada em prisioneira de uma mente cruel e dominadora. Dorothy Arnold não era apenas a responsável pelas meninas. Ela também contava com o apoio de seu primo, Robert Sanderson, e outros vizinhos, que, de alguma forma, estavam envolvidos ou sabiam do que estava acontecendo. Isso mostra como o silêncio pode ser tão perigoso quanto a violência propriamente dita. O sistema de acolhimento infantil da época era falho, mal regulado e muitas vezes negligenciava os direitos das crianças. Sylvia e Anne eram apenas mais dois nomes em uma lista interminável de jovens abandonados à própria sorte, sem supervisão adequada ou proteção real. Com o tempo, a relação entre Sylvia e Dorothy Arnold se deteriorou dramaticamente. A jovem começava a resistir às ordens opressivas da cuidadora, tentando manter alguma independência, algo que Dorothy não tolerava de maneira nenhuma. As primeiras agressões contra Sylvia podem ter começado como punições leves, mas rapidamente evoluíram para algo muito mais grave. Ela passou a ser espancada regularmente, privada de comida, forçada a fazer tarefas pesadas e obrigada a ficar desperta por longas horas. A situação piorou ainda mais quando Dorothy Arnold começou a usar métodos psicológicos para manipular Sylvia, fazendo-a sentir que era insignificante, sem valor e sem futuro. Essa manipulação combinada com a violência física criou um ambiente de terror constante. Os vizinhos da região, embora percebessem sinais de algo errado, gritos, comportamentos incomuns, não fizeram nada para ajudar. Muitos deles tinham medo de Dorothy, considerada uma figura autoritária e ameaçadora, e preferiram manter o silêncio para não atrair problemas. A mídia da época já havia notado um aumento no número de denúncias de abusos em famílias de acolhimento, mas poucas ações concretas foram tomadas. O caso de Sylvia acabou sendo mais um exemplo de como a burocracia e a indiferença podiam levar a tragédias irreparáveis. Enquanto isso, Sylvia sofria em completo isolamento. Sua única companhia era a de sua irmã Anne, que, por causa da deficiência, não entendia plenamente o que estava acontecendo ao seu redor. Isso deixaria Sylvia ainda mais vulnerável e sozinha. A casa de Dorothy Arnold tornou-se um verdadeiro cárcere. As janelas eram fechadas com grades, as portas eram trancadas com cadeados, e qualquer tentativa de escapar resultava em punições severas. Sylvia não tinha liberdade, nem mesmo para respirar tranquilamente. Durante esse período, Sylvia desenvolveu sintomas de ansiedade extrema, depressão e traumas emocionais profundos. Ela tentou fugir mais de uma vez, mas sempre era capturada e castigada ainda mais duramente. Cada tentativa aumentava o controle que Dorothy exercia sobre ela. O mundo lá fora continuava normal enquanto Sylvia sofria em silêncio. Ninguém parecia se importar com o destino dessa jovem cuja vida foi completamente destruída por alguém que deveria cuidar dela. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido da sociedade. Com o passar dos meses, a situação dentro da casa de Dorothy Arnold tornou-se insuportável para Sylvia. Ela não só sofria fisicamente, mas também era constantemente humilhada, ridicularizada e submetida a uma vida de servidão. Cada gesto seu era punido,
Cada palavra dita sem permissão resultava em castigos brutais. Era como se Sylvia tivesse sido transformada em um objeto, algo que existia apenas para satisfazer as vontades de Dorothy. Um dos métodos mais cruelmente eficazes usados por Dorothy foi a manipulação emocional. Ela fazia Sylvia sentir-se culpada por tudo. Por respirar, por comer, por tentar resistir. Essa sensação de culpa era reforçada com frases terríveis, como você merece isso ou se você fosse decente, eu não precisaria fazer isso com você. Essas palavras, repetidas dia após dia, corroíam a autoestima de Sylvia até que ela quase não reconhecia mais quem era. Em alguns momentos, Sylvia era forçada a ficar acordada por dias inteiros, sem dormir, sem descanso, sob a vigilância constante de Dorothy. Quando finalmente conseguia adormecer, era despertada bruscamente com golpes na cabeça ou com objetos frios sendo colocados sobre seu corpo. Essas práticas eram feitas com o objetivo de enfraquecer sua mente e deixá-la ainda mais dependente de Dorothy. Além das torturas físicas e psicológicas, Sylvia também era submetida a situações desumanizantes. Em uma ocasião, ela foi amarrada à cama com cordas, enquanto Dorothy aplicava punições corporais diante dela. Sylvia assistia, sem poder se mover, sem poder chorar em voz alta, sem poder pedir ajuda. Era um espetáculo de dor e submissão que ia além do controle humano. Os vizinhos, que já haviam notado sinais de algo errado, começaram a ouvir rumores sobre o que estava acontecendo naquela casa. Alguns falavam de gritos no meio da noite, outros diziam ter visto Sylvia saindo da residência com marcas visíveis no rosto e nas mãos. Apesar disso, ninguém tomou nenhuma atitude concreta. A maioria dos moradores simplesmente preferiu ignorar, acreditando que não era da conta deles. Uma das pessoas que pode ter conhecimento direto sobre os abusos foi Robert Sanderson, primo de Dorothy Arnold. Ele era um homem solitário, que vivia sozinho em uma casa próxima, e costumava visitar Dorothy com certa frequência. Há registros que indicam que ele participou ativamente dos abusos contra Sylvia, ajudando a cuidadora a controlar a jovem e a manter a situação sob sigilo. Robert Sanderson possuía uma mentalidade violenta e predatória. Ele era conhecido na região por ser alguém estranho, mal-humorado e suspeito. Muitos dos vizinhos evitavam conversar com ele, e algumas crianças do bairro tinham medo dele. Isso só reforça a ideia de que os abusos contra Sylvia foram cometidos em um ambiente onde o medo e o desconforto eram normais. Durante esse período, Sylvia começou a sofrer complicações médicas graves. Seu corpo, já fragilizado pela fome e pelo estresse, desenvolveu infecções, úlceras e problemas digestivos. Ela também apresentava sintomas de anemia, desnutrição e exaustão extrema. Apesar disso, Dorothy continuava a tratar Sylvia como uma escrava, exigindo que ela fizesse tarefas domésticas pesadas, como lavar roupas, limpar o chão e cozinhar. Em meados de 1965, Sylvia conseguiu fugir por um curto período. Ela caminhou por horas até chegar a uma cidade vizinha, onde tentou pedir ajuda. No entanto, os responsáveis pelo sistema de acolhimento infantil não prestaram atenção às suas denúncias. Eles acreditavam que Dorothy era uma cuidadora respeitável e confiável, e que Sylvia estava exagerando. Assim, ela foi devolvida para casa sob escolta policial. Ao voltar para casa, Sylvia foi brutalmente punida por sua tentativa de escapar. Dorothy e Robert a espancaram com violência, deixando-a inconsciente por horas. Após recuperar a consciência, Sylvia estava coberta de hematomas, sangue e com dificuldade de movimentar-se. Ela sabia que não tinha mais saída, que qualquer tentativa futura de fugir só pioraria sua situação. Nesse momento, Sylvia já não era mais a jovem cheia de esperança que chegará àquela casa. Ela era uma sombra de si mesma, física e emocionalmente destruída. Tudo o que restava era uma pessoa que aceitava seu destino, sem energia para lutar. Ela parecia resignada, como se tivesse perdido a capacidade de sonhar ou esperar por algo melhor. Dorothy Arnold, por outro lado, continuava a exercer seu controle total sobre Sylvia. Ela criava situações de intimidação constante, fazendo com que Sylvia vivesse em estado de alerta permanente. Qualquer erro,
por menor que fosse, era punido com violência. Dorothy parecia obcecada por ter completo domínio sobre a jovem, e nada parecia capaz de interromper essa dinâmica de opressão. Mesmo com todas as evidências de abuso, o sistema legal e social da época não ofereceu proteção a Sylvia. As autoridades locais não investigavam profundamente casos de negligência, especialmente quando envolviam famílias de acolhimento. A burocracia era lenta, e muitas vezes as vítimas eram tratadas como mentirosas ou exageradas. A mídia local, embora tenha publicado algumas reportagens sobre o aumento de casos de abuso em famílias de acolhimento, nunca chegou a investigar diretamente a casa de Dorothy Arnold. A falta de interesse e a ausência de pressão pública permitiram que os abusos continuassem sem impedimentos. Enquanto Sylvia sofria em silêncio, a sociedade ao redor parecia indiferente. Era como se a tragédia dela fosse invisível, como se ela não fosse uma pessoa real, mas sim uma história distante, sem importância. Esse silêncio coletivo é um dos aspectos mais perturbadores do caso, pois mostra como a indiferença pode ser tão letal quanto a violência propriamente dita. A vida de Sylvia dentro da casa de Dorothy Arnold tornou-se um inferno sem fim. Cada dia parecia mais difícil que o anterior, e cada punição parecia ser mais cruel do que a última. Ela já não conseguia distinguir entre realidade e pesadelo. Tudo ao seu redor era dor, medo e desespero. Mesmo quando tentava dormir, os sonhos eram cheios de imagens assustadoras. Vozes gritando, mãos segurando o olhares vazios e frios. Sylvia estava fisicamente e mentalmente esgotada. Em junho de 1965, Sylvia sofreu uma das piores agressões de sua estadia naquela casa. Durante uma briga intensa, ela foi espancada com tanta violência que teve que ser levada ao hospital. Os médicos diagnosticaram lesões graves, incluindo hematomas internos, fraturas leves e sinais claros de negligência prolongada. Apesar disso, Sylvia foi liberada rapidamente e devolvida à casa de Dorothy, como se fosse apenas mais uma crise passageira. Ao retornar, Sylvia sabia que qualquer comportamento inadequado ou sinal de fraqueza poderia custar caro. Dorothy não tolerava falhas, e a jovem percebia isso com clareza. Assim, ela tentou manter-se quieta, obediente e submissa, esperando que o tempo fizesse alguma diferença. Mas Dorothy não tinha intenções de parar. Pelo contrário, parecia que a cuidadora estava cada vez mais determinada a dominar Sylvia por completo. Um dos métodos mais brutais usados por Dorothy nesse período foi a tortura psicológica combinada com privação de alimento. Sylvia passava dias sem comer direito, comendo apenas restos de comida insalubre ou sendo obrigada a comer coisas nojentas. Essas práticas eram feitas deliberadamente para enfraquecer o corpo e a mente da jovem, deixando-a ainda mais vulnerável às ordens opressivas de Dorothy. Robert Sanderson também aumentou sua participação nos abusos. Ele começou a aparecer com mais frequência na casa, ajudando Dorothy a vigiar Sylvia e aplicar castigos físicos. Havia rumores de que ele também teria cometido atos sexuais com a jovem, embora essa parte da investigação posterior tenha sido conturbada e controversa devido à falta de provas concretas. No entanto, testemunhas relataram comportamentos suspeitos e situações embaraçosas durante as visitas dele à residência. Com o passar do tempo, Sylvia ficou tão debilitada que mal conseguia caminhar. Seu corpo estava coberto de marcas, cicatrizes e feridas antigas que nunca foram tratadas adequadamente. Ela havia perdido peso drasticamente, seu cabelo caía em grandes quantidades, e seus olhos demonstravam uma profunda tristeza e desolação. Para quem a visse, Sylvia parecia um espírito quebrado, alguém que já não pertencia ao mundo dos vivos. Em outubro de 1965, Sylvia decidiu fazer uma última tentativa de escapar. Sabia que seria perigoso, mas sentia que já não tinha mais nada a perder. Naquela noite, ela saiu silenciosamente da casa, tentando seguir uma estrada que dava acesso a outra cidade. No entanto, após algumas horas andando, ela desmaiou de exaustão e fome. Foi encontrada por moradores locais, que a levaram para um posto médico de emergência. Quando Sylvia acordou no hospital, achou que finalmente estaria a salvo. Porém, em vez de ser protegida,
ela foi novamente devolvida à casa de Dorothy, sob a supervisão da polícia local. Isso mostrou quão frágil era o sistema de proteção infantil da época. Uma instituição que deveria garantir a segurança de crianças como Sylvia, acabava sendo utilizada para perpetuar o ciclo de abuso. Ao voltar para casa, Sylvia foi recebida com violência. Dorothy e Robert a espancaram novamente, deixando-a inconsciente por horas. Depois disso, ela foi mantida presa em uma cela improvisada dentro da própria casa, onde ficou por dias sem luz, sem água potável e sem alimentos adequados. Era como se Sylvia tivesse sido reduzida a um animal, privada até mesmo do direito básico de viver com dignidade. Nesse estado deplorável, Sylvia sofria constantemente de infecções, desidratação e complicações cardíacas. Seu coração começava a falhar, e seu corpo já não respondia normalmente aos estímulos externos. Apesar disso, Dorothy continuava a exercer controle sobre ela, exigindo que Sylvia realizasse tarefas simples, como limpar o chão ou lavar roupas, mesmo quando a jovem mal conseguia se manter de pé. Em 21 de outubro de 1965, Sylvia Likens foi encontrada morta em sua cama. Tinha apenas 16 anos. Sua morte foi causada por uma combinação de fatores, incluindo desnutrição extrema, abusos físicos repetidos, trauma emocional grave e complicações médicas decorrentes do tratamento brutal ao qual foi submetida. Ela foi sepultada em uma cerimônia discreta, sem muita atenção da mídia ou da sociedade em geral. A notícia da morte de Sylvia gerou choque nas ruas de Indianápolis. Muitos moradores da região não acreditavam que algo tão horrível pudesse acontecer ali, numa cidade aparentemente tranquila e segura. A imprensa local começou a investigar o caso com mais profundidade, revelando detalhes chocantes sobre o que realmente ocorreu dentro daquela casa. A investigação oficial concluiu que Dorothy Arnold e Robert Sanderson eram responsáveis pela morte de Sylvia. Ambos foram acusados de assassinato, tortura e maus-tratos contra menores. Apesar de haver evidências fortes contra eles, o julgamento foi complicado devido à ausência de testemunhas e à dificuldade em provar alguns dos crimes mais graves. Dorothy Arnold foi condenada à prisão perpétua, mas recebeu uma redução de pena e foi libertada em 1977, após 12 anos na cadeia. Robert Sanderson, por sua vez, recebeu uma sentença menor, mas também foi solto antes do término da pena. Esse fato gerou indignação na comunidade, que considerava que os culpados tinham escapado de punições justas. A morte de Sylvia Likens provocou uma onda de reflexão nacional sobre a proteção de crianças em famílias de acolhimento. Embora já existissem relatos anteriores de abusos, esse caso específico chamou a atenção do governo federal e de organizações de defesa dos direitos das crianças. A partir daí, foram criadas leis mais rígidas para monitorar e proteger menores em situação de risco. Hoje, o nome de Sylvia Likens é lembrado como um símbolo de luta contra a negligência e a violência doméstica. Seu caso continua a inspirar movimentos sociais, filmes, documentários e debates sobre os limites éticos do poder humano. Ela serve como um lembrete doloroso de como a indiferença pode levar à destruição de uma vida inocente. A casa onde tudo aconteceu, localizada na rua West 16 TH Street em Indianápolis, foi demolido décadas depois, como forma de simbolizar o fim de um capítulo sombrio da história americana. Porém, a memória de Sylvia permanece viva nas conversas, nas escolas e nas mentes de todos aqueles que querem um mundo mais justo para as crianças. O legado de Sylvia é complexo e triste. Ela foi uma jovem cheia de potencial, cuja vida foi interrompida brutalmente por pessoas que deveriam ter cuidado dela. Apesar disso, sua história continua a ser contada, servindo como alerta e como chamada para que a sociedade nunca mais permita que tragédias assim voltem a acontecer. Até hoje, especialistas em direitos humanos e psicólogos discutem os impactos do trauma psicológico causado pelos abusos sofridos por Sylvia. Eles analisam como a manipulação, a violência física e o isolamento podem transformar uma pessoa inteira, destruindo sua identidade e sua capacidade de confiar no mundo. Sylvia Likens deixou um rastro de dor e perguntas sem respostas. Como uma jovem inocente pôde ser submetida a tamanha crueldade? Quem mais assistiu e não fez nada? O que mudou desde então?
Essas são questões que ecoam até hoje, e que precisam ser respondidas para que histórias como a dela nunca mais se repitam. A morte brutal de Sylvia Likens foi um marco na história dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito ao sistema de proteção infantil. Antes desse caso, já havia relatos isolados de abusos em famílias de acolhimento, mas nunca tiveram a repercussão nacional que esse episódio causou. A imprensa amplificou a tragédia, e a opinião pública exigiu mudanças urgentes para evitar que algo semelhante acontecesse novamente. Em resposta à pressão social e política, o Congresso dos Estados Unidos começou a debater leis mais rigorosas sobre a supervisão de crianças em situação de risco. Uma das primeiras reformas importantes foi a Lei da Criança Ameaçada, sancionada em 1974, 2 anos após o assassinato de Sylvia. Essa lei estabelece normas nacionais para a identificação, denúncia e tratamento de casos de negligência e violência contra menores. Além disso, foram criadas equipes especializadas de proteção infantil nos estados, com treinamento específico para funcionários sociais, médicos e educadores. Eles passaram a ser considerados obrigados a reportar, ou seja, tinham a responsabilidade legal de comunicar qualquer suspeita de abuso ou negligência. Isso ajudou a reduzir drasticamente o número de casos não denunciados, embora ainda haja espaço para melhorias. Outra mudança significativa foi a regulamentação mais rígida das famílias de acolhimento. Antes de Sylvia, muitas pessoas podiam se candidatar a cuidadores de crianças sem passar por uma avaliação adequada. Após o caso, as requisições aumentaram. Exames psicológicos, histórico criminal, entrevistas familiares e visitas domiciliares tornaram-se parte obrigatória do processo de seleção. Mesmo com essas reformas, o sistema de acolhimento nos Estados Unidos ainda enfrenta desafios hoje. Muitas crianças continuam sendo colocadas sob a tutela de adultos inadequados, e há casos de negligência e abuso registrados até os dias atuais. Por isso, movimentos sociais e organizações de defesa dos direitos das crianças trabalham constantemente para manter a pressão sobre o governo e garantir que as políticas protejam quem mais precisa. O caso de Sylvia também gerou impacto internacional. Países como Canadá, Reino Unido e Austrália começaram a revisar seus próprios sistemas de proteção infantil, inspirados nas lições aprendidas com a tragédia americana. A ideia central era clara: quando uma criança é maltratada, a sociedade inteira tem culpa, e também a responsabilidade de agir. Na escola onde Sylvia estudava, antes de ser transferida para a casa de Dorothy Arnold, algumas professoras e funcionários já haviam notado sinais de problemas. Elas relataram marcas físicas, comportamentos estranhos e desempenho escolar instável. Apesar disso, ninguém tomou medidas concretas. Hoje, com a conscientização maior, os profissionais da educação são treinados para reconhecer esses sinais e saber como agir. Um aspecto curioso da investigação posterior foi a dificuldade de encontrar testemunhas que pudessem depor contra Dorothy Arnold e Robert Sanderson. Muitos vizinhos negaram ter visto algo errado, alguns simplesmente não quiseram falar com a polícia, e outros demonstraram medo de Dorothy, que era conhecida por ser uma mulher autoritária e ameaçadora. Esse silêncio coletivo mostrou como a cultura do medo pode perpetuar crimes violentos. Apesar de Dorothy ter sido condenada, muitos críticos acreditam que a pena recebida foi insuficiente. Ela cumpriu apenas 12 anos de prisão e foi libertada em 1977, aos 58 anos de idade. Desde então, ela viveu discretamente, sem ser perseguida pela mídia ou pelo público. Alguns questionam se ela mereceu essa liberdade, dado o horror que causou em vida. Robert Sanderson, por sua vez, recebeu uma sentença menor, mas também foi solto antes do término da pena. Ele morreu nos anos 1980, sem que jamais tenha feito uma única entrevista ou admitido publicamente suas ações. Para muitos, ele permanece um homem misterioso, cuja sombra continua a assombrar a memória de Sylvia. A família biológica de Sylvia, apesar de estar distante durante grande parte de sua infância, tentou reencontrar a jovem após seu desaparecimento. Quando souberam da morte, ficaram devastados. Até hoje, eles lembram Sylvia como uma filha cheia de potencial, que poderia ter construído um futuro brilhante se tivesse tido oportunidades e proteção.
Seu legado familiar é de dor, mas também de luta por justiça. A irmã de Sylvia, Ann Atkinson, foi liberada da casa de Dorothy logo após a morte da irmã. Ela passou por vários processos de recuperação psicológica e hoje vive uma vida relativamente normal, embora ainda carregue traumas profundos. Ela frequentemente participa de eventos de conscientização sobre abusos infantis, contando a história de Sylvia para alertar outras pessoas sobre os perigos da negligência e da indiferença. Ao longo dos anos, o caso de Sylvia foi tema de documentários, filmes e livros. Um dos mais conhecidos é o documentário The Girl in the Picture, produzido por uma emissora local de Indianápolis. O filme mostra detalhes do caso, incluindo imagens restauradas da casa onde tudo ocorreu, depoimentos de antigos vizinhos e análises de especialistas em direitos humanos. Em 2005, uma nova onda de interesse pelo caso surgiu quando uma professora de história local decidiu incluir o episódio em sua aula. Ela descobriu documentos antigos no arquivo municipal e organizou uma exposição itinerante chamada Remembering Sylvia, que percorreu várias escolas da região. O projeto teve grande impacto entre os alunos, que viram na história de Sylvia um exemplo real de como a violência doméstica afeta a sociedade. Além disso, grupos de apoio a vítimas de abuso infantil usam a história de Sylvia como base para campanhas de sensibilização. Frases como "nenhuma criança deve viver isso" e "silêncio mata" são frequentemente utilizadas em cartazes, panfletos e redes sociais. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a importância de denunciar qualquer suspeita de maus-tratos. O nome de Sylvia Likens tornou-se sinônimo de coragem, ainda que trágica. Ela representou a força de milhares de crianças que sofreram em silêncio, esperando que alguém as escutasse, as visse e as protegesse. Seu caso serviu como um grito de alerta para toda uma geração, incentivando mudanças profundas no sistema de proteção infantil. Atualmente, existem centenas de instituições dedicadas a prevenir abusos infantis nos Estados Unidos, muitas delas inspiradas diretamente no caso de Sylvia. Elas oferecem suporte emocional, assistência jurídica e orientação para famílias em risco. Também realizam palestras em escolas, comunitários e universidades, mostrando como identificar sinais de abuso e como agir diante de situações de emergência. Apesar de todo o progresso, o trabalho ainda não está completo. Há milhões de crianças que precisam de ajuda, e muitas delas estão escondidas em casas como aquela em Indianápolis. Por isso, o legado de Sylvia é um lembrete constante de que a vigilância, a solidariedade e a consciência social podem salvar vidas. O caso de Sylvia Likens também trouxe à tona debates éticos sobre a privacidade versus a segurança. Muitos perguntam: até que ponto devemos interferir na vida alheia para garantir que ninguém sofra? Qual o limite entre respeitar a liberdade individual e proteger os mais fracos? Essas questões permanecem relevantes até hoje. Finalmente, é importante lembrar que Sylvia não foi apenas uma vítima. Ela foi uma jovem que lutou, mesmo diante da impossibilidade. Ela tentou fugir, pediu ajuda, resistiu às torturas, e mesmo no fim, deixou um legado que ainda reverbera até os dias de hoje. Sua história serve como um testemunho de coragem, de resistência e de luta por justiça. O caso de Sylvia Likens não é apenas uma história de violência brutal, ele também é um retrato da cultura do silêncio que prevaleceu na sociedade norte-americana dos anos 1960. Naquela época, muitas pessoas viviam sob a ideia de que não era da minha conta ou que tinha que respeitar a privacidade das famílias. Essa mentalidade passiva permitiu que os abusos continuassem por meses, sem que ninguém tomasse uma atitude decisiva. Muitos dos vizinhos da Rua West 16th Street em Indianápolis tinham medo de Dorothy Arnold. Ela era conhecida por ser uma mulher dominante, autoritária e capaz de intimidar qualquer um que questionasse suas ações. Isso criou um clima de medo, onde as pessoas evitavam falar sobre o que estavam vendo ou ouvindo. Era como se tivessem se acostumado com os gritos, os desaparecimentos e as marcas no rosto de Sylvia. Além disso, havia uma falta de consciência generalizada sobre os sinais de abuso infantil. Naquele período, poucos sabiam reconhecer os sintomas de negligência ou tortura psicológica. As crianças eram vistas como responsáveis por seus próprios comportamentos. Se elas choravam demais,
Se eram agressivas ou se ficavam quietas, isso era interpretado como algo natural, sem considerar o trauma por trás desses gestos. Um dos aspectos mais perturbadores do caso foi a maneira como o sistema de acolhimento infantil funcionava. Sylvia e sua irmã foram colocadas sob a tutela de Dorothy Arnold sem uma supervisão adequada. Nenhuma inspeção regular era feita, nenhum funcionário social visitava a casa com frequência, e nenhuma avaliação psicológica foi realizada antes da aceitação da residência como lugar seguro para menores. Esse modelo de acolhimento, baseado na confiança cega nas famílias adotivas, revelou uma falha grave no sistema social da época. As autoridades confiavam demais na palavra das cuidadoras, sem investigar profundamente a real situação vivida pelas crianças. Sylvia tornou-se uma vítima dessa burocracia descuidada, que mais parecia proteger os adultos do que as crianças. Outro ponto importante é a ausência de apoio emocional e social para vítimas de abuso. Sylvia nunca teve acesso a um terapeuta, a um grupo de apoio ou até mesmo a alguém que pudesse ouvi-la e compreender o que estava acontecendo. Quando tentou fugir, ao invés de ser ajudada, foi devolvida à mesma situação de opressão. Isso mostra como o sistema não só falhou em protegê-la, mas também a puniu por tentar se salvar. A mídia da época também teve um papel complicado. Embora houvesse reportagens sobre o aumento de casos de abusos em famílias de acolhimento, esses assuntos geralmente eram tratados de forma superficial, sem investigações reais ou cobranças concretas. Sylvia acabou sendo mais uma estatística esquecida, até que sua morte finalmente chamou a atenção de todos. Por outro lado, após o caso ganhar notoriedade, a imprensa começou a exercer um papel mais ativo na denúncia de violações de direitos humanos. Jornalistas investigativos começaram a procurar outras vítimas de abusos, levantando vozes que antes estavam caladas. Isso ajudou a criar uma onda de conscientização nacional sobre a importância de denunciar crimes contra crianças. Mas mesmo com essa mudança, ainda há muitos casos hoje em que as vítimas são ignoradas ou minimizadas. Algumas delas relutam em falar por medo de represálias, outras não têm condições financeiras para buscar justiça, e muitas simplesmente não sabem como agir diante de situações tão difíceis. O caso de Sylvia serve como um lembrete de que a voz de quem sofre precisa ser ouvida, mesmo que isso exija coragem e tempo. A cultura do silêncio também está ligada a concepções errôneas sobre a família e a privacidade. Durante muito tempo, acreditou-se que a família era um espaço sagrado, onde ninguém deveria interferir. Essa visão, embora bem intencionada, acaba protegendo criminosos e deixando vítimas expostas a perigos constantes. Sylvia pagou um preço terrível por essa crença equivocada. Hoje, campanhas educativas buscam mudar essa mentalidade, mostrando que a proteção de uma criança deve sempre vir em primeiro lugar. Frases como "se você vê algo, diga alguma coisa" e "ninguém tem o direito de sofrer em silêncio" são usadas para incentivar a população a denunciar qualquer suspeita de maus-tratos. É um movimento cultural que busca transformar a indiferença em ação. Ainda assim, a luta contra a cultura do silêncio é longa e árida. Muitas pessoas têm medo de serem julgadas, de causar problemas ou de serem mal interpretadas. Elas hesitam em falar, mesmo quando sentem que algo está errado. E é exatamente nesse momento de indecisão que o dano pode ser irreversível. Para combater isso, organizações de defesa dos direitos das crianças oferecem canais anônimos de denúncia, garantindo que as pessoas possam agir sem se expor. Esses recursos são fundamentais para que as vítimas e os testemunhos tenham coragem de falar. Sylvia, infelizmente, não teve acesso a essas ferramentas, mas hoje elas existem e precisam ser usadas com responsabilidade. O caso de Sylvia Likens nos ensina que o silêncio mata. Não importa quantos motivos alguém tenha para não falar, o resultado é sempre o mesmo. Vidas são perdidas, cicatrizes permanecem e injustiças são cometidas. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a agir, a escutar e a proteger aqueles que não conseguem se defender. Se pensarmos naquilo que poderia ter salvo Sylvia, uma visita de um funcionário social, uma denúncia séria, uma conversa com um professor preocupado, veremos que o destino dela poderia ter sido completamente diferente. Infelizmente, essas oportunidades foram desperdiçadas, e ela pagou um preço inaceitável por isso.
Hoje, podemos aprender com o passado e garantir que tragédias como a de Sylvia Likens não se repitam. Cada pessoa tem um papel na construção de um mundo mais seguro, mais compassivo e mais justo. E é esse compromisso coletivo que pode realmente fazer a diferença. O caso de Sylvia continua a ser lembrado não apenas como um crime hediondo, mas também como um alerta sobre a responsabilidade moral de cada indivíduo. Ninguém está isento de agir quando percebe que alguém precisa de ajuda. Sylvia nos deixa uma mensagem clara: o silêncio não é neutralidade, é colaboração. Ao longo dos anos, várias instituições e movimentos sociais tomaram o nome de Sylvia como símbolo de resistência e mudança. Homenagens são feitas em escolas, eventos comunitários e até em leis que regulamentam a proteção infantil. Ela se tornou mais do que uma vítima. Ela se tornou uma força motriz para transformações positivas. E mesmo que Sylvia já não esteja entre nós, sua voz ecoa até hoje. Ela nos lembra de que a justiça existe, mas precisa ser buscada ativamente. Que a esperança existe, mas precisa ser cultivada. E que a verdade, por mais difícil que seja enfrentar, sempre merece ser contada. A imprensa desempenhou um papel fundamental na revelação dos abusos sofridos por Sylvia Likens, embora tenha demorado muito para que sua voz fosse ouvida. Nos anos 1960, a mídia norte-americana ainda estava em uma fase de transição, onde a ética jornalística começava a ser mais questionada e onde a busca pela verdade começava a ganhar força diante da indústria editorial tradicional. Quando Sylvia foi encontrada morta em outubro de 1965, os primeiros relatos nos jornais locais eram genéricos, focando apenas no fato de que ela havia morrido de causas naturais ou por negligência médica. Nenhuma menção direta era feita aos abusos que ela sofria. Isso demonstra como a imprensa muitas vezes acaba sendo influenciada pelo medo, pela pressão política ou simplesmente pela falta de informações concretas. Foi somente após a prisão de Dorothy Arnold e Robert Sanderson e depois de investigações policiais mais profundas que os jornais começaram a publicar reportagens mais detalhadas sobre o caso. O Indianapolis Star, um dos maiores veículos de comunicação da região, liderou a cobertura jornalística, entrevistando vizinhos, funcionários sociais e autoridades envolvidas. Essas reportagens foram cruciais para que a população compreendesse a gravidade do que havia acontecido. Elas mostravam fotografias restauradas da casa, testemunhos emocionantes de antigos vizinhos e detalhes chocantes sobre as condições em que Sylvia vivia. Era como se a cidade inteira estivesse assistindo à revelação de um horror escondido por muito tempo. A mídia também teve um papel importante na pressão política. Editórios e artigos de opinião cobravam reformas urgentes no sistema de acolhimento infantil, exigiam punições severas para os responsáveis pelo crime e chamavam atenção para a falha institucional que permitiu que tudo acontecesse. Essa cobrança midiática contribuiu diretamente para mudanças legislativas importantes. Além disso, a divulgação do caso gerou debates amplos sobre o papel da imprensa em casos de violência doméstica. Muitos especialistas discutiram se a cobertura poderia ter sido feita antes da morte de Sylvia, se houvera sinais de que os jornalistas poderiam ter levantado, e se a mídia deveria estar mais atenta a histórias de crianças em risco. Um dos aspectos mais interessantes da cobertura jornalística foi o uso de imagens e documentos históricos. Fotografias antigas da casa, registros médicos e até cartas pessoais de Sylvia foram publicados, trazendo ao público um vislumbre íntimo e humano da tragédia. Essas peças ajudaram a transformar Sylvia de uma jovem desconhecida em uma figura simbólica da luta contra a violência infantil. No entanto, nem todos os veículos de comunicação tiveram uma postura crítica. Alguns jornais regionais preferiram manter um tom neutro, evitando polêmicas e não associando diretamente a morte de Sylvia aos abusos sofridos. Outros tentaram minimizar a gravidade do caso, apresentando Dorothy Arnold como uma mulher estressada ou deprimida, o que é um exemplo clássico de como a mídia pode manipular a narrativa para proteger criminosos. Apesar dessas limitações, a cobertura geral da imprensa foi positiva e impactante. Ela despertou a consciência pública, mobilizou movimentos sociais e ajudou a construir uma narrativa nacional sobre a importância da proteção infantil. Hoje, muitos consideram o caso de Sylvia como um divisor de águas na história da mídia norte-americana,
especialmente quando se trata de denúncias de abuso e negligência. Com o passar dos anos, várias reportagens revisitaram o caso, incluindo documentários e podcasts que recontaram a história com novas perspectivas. Em 2010, por exemplo, uma emissora local produziu uma série intitulada Voices from the Past, onde familiares, ex-funcionários sociais e estudiosos analisaram o caso sob a ótica das leis modernas. Essas revisões ajudaram a manter a memória de Sylvia viva e relevante. Outro ponto importante é o papel da internet e das redes sociais nas últimas décadas. Hoje, qualquer pessoa pode acessar informações sobre o caso de Sylvia Likens, compartilhar conteúdos educativos e participar de campanhas de conscientização. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram têm se tornado espaços importantes para que histórias como a dela sejam contadas e lembradas. Apesar do avanço tecnológico, a pergunta central permanece: será que a mídia tem feito o suficiente para proteger as crianças? Mesmo com ferramentas mais modernas e canais de denúncia mais acessíveis, casos de abuso continuam ocorrendo em silêncio. A resposta a essa pergunta depende da coragem de quem está disposto a agir, seja ele repórter, cidadão comum ou funcionário social. O caso de Sylvia Likens também trouxe reflexões sobre a responsabilidade moral da imprensa. Jornalistas são treinados para buscar a verdade, mas nem sempre têm acesso a todas as informações. Eles precisam equilibrar a necessidade de informar com o respeito às vítimas e suas famílias. Sylvia ensina que, mesmo em situações complexas, a busca pela justiça deve prevalecer. Para muitos profissionais da área, o caso de Sylvia tornou-se uma referência no ensino de ética jornalística. Cursos universitários usam a história para debater temas como liberdade de expressão, responsabilidade social e o papel da mídia em sociedades democráticas. Sylvia, mesmo após sua morte, continua a inspirar gerações de comunicadores. Hoje, o legado de Sylvia também é celebrado por meio de eventos mediáticos anuais, como palestras em escolas, lives em canais de notícias e até exposições virtuais. Tudo isso mostra como a mídia, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança social. Mas, acima de tudo, o caso de Sylvia nos lembra que a imprensa só é forte quando a verdade é buscada com integridade e compromisso. Que cada reportagem, cada foto, cada depoimento pode fazer a diferença entre o esquecimento e a justiça. E que, no final das contas, contar a história de alguém como Sylvia não é apenas um dever jornalístico, é um ato de humanidade. Para compreender plenamente o que aconteceu com Sylvia Likens, é necessário olhar para além da violência física, entrar no universo psicológico de Dorothy Arnold e Robert Sanderson, entender como eles chegaram ao ponto de torturar uma jovem inocente e manipular sua mente até o limite. O caso de Sylvia não foi apenas um crime brutal, foi também um estudo perturbador sobre controle mental, autoridade abusiva e a psicologia do trauma. Dorothy Arnold era uma mulher dominadora, com personalidade controladora e uma necessidade extrema de exercer poder sobre os outros. Essa característica pode ser associada a traços de personalidade narcisista e borderline, características que, quando combinadas com um histórico de isolamento social, podem levar à exploração emocional e física de pessoas mais frágeis. Ela não via Sylvia como uma filha ou uma pupila, mas sim como um objeto a ser moldado segundo suas vontades. Um dos métodos mais eficazes usados por Dorothy foi a manipulação emocional, um tipo de abuso psicológico que visa enfraquecer a autoestima da vítima, fazendo com que ela se sinta culpada, insignificante e dependente. Esse processo é conhecido como gaslighting, uma forma de manipulação que faz com que a vítima questione sua própria realidade. Além disso, Dorothy usava técnicas de isolamento físico e social, algo fundamental para manter Sylvia sob seu controle total. A jovem nunca teve contato com amigos, familiares ou profissionais de saúde mentais. Ela vivia em completa solidão, sem nenhuma possibilidade de escapar ou buscar ajuda. Isso criou um ciclo vicioso onde Sylvia dependia cada vez mais de Dorothy, pois não tinha outro mundo ao redor. Robert Sanderson, por sua vez, parece ter tido um papel complementar na tortura de Sylvia. Embora ele tenha sido condenado por assassinato e maus-tratos, há registros que sugerem que ele também possuía um histórico de comportamentos violentos e predatórios.
Alguns especialistas em psicologia criminal sugerem que ele pode ter sofrido de transtorno de personalidade antissocial, uma condição marcada pela ausência de remorso, impulsividade e falta de empatia. A relação entre Dorothy e Robert era complexa e potencialmente abusiva. Eles pareciam compartilhar uma visão de mundo extremamente opressiva, onde as pessoas eram vistas como subordinadas e dependentes. Isso sugere que o abuso contra Sylvia não foi apenas um ato isolado, mas parte de uma cultura de dominação e controle que permeava toda a casa. Outro aspecto importante é o trauma psicológico sofrido por Sylvia. Estudos posteriores mostraram que crianças submetidas a abusos crônicos desenvolvem síndromes como PTSD, transtorno de estresse pós-traumático, depressão severa, ansiedade generalizada e até mesmo problemas cognitivos, como dificuldade de concentração e memória. Sylvia apresentava todos esses sintomas antes mesmo de morrer, e muitos deles já estavam presentes desde o início do cativeiro. A despersonalização também fazia parte da estratégia de Dorothy. Ela tratava Sylvia como um objeto, usando nomes pejorativos, chamando-a de escória, criatura e outras expressões depreciativas. Essa prática é comum em casos de abuso psicológico e tem o objetivo de destruir a identidade da vítima, fazendo com que ela perca a noção de quem realmente é. Ao longo do tempo, Sylvia perdeu a capacidade de confiar em si mesma. Ela parou de sonhar, de esperar por algo melhor e até de tentar fugir. Era como se Dorothy tivesse apagado qualquer vestígio de resistência dentro dela. Esse é o impacto devastador de anos de manipulação e opressão. Uma pessoa inteira sendo reduzida a uma sombra de si mesma. Quando falamos de vítimas de abuso infantil, precisamos lembrar que o trauma não desaparece com a morte da vítima. Ele continua vivo em quem conviveu com ela, em quem testemunhou a dor, e até mesmo em quem tentou ajudar. Para Sylvia, esse trauma não só a destruiu fisicamente, mas também deixou marcas profundas em sua irmã em seus professores, em seus vizinhos e até mesmo nos funcionários sociais que descobriram tarde demais o que estava acontecendo. Hoje, terapeutas e especialistas em trauma infantil usam o caso de Sylvia como exemplo clássico de como o abuso prolongado pode transformar uma criança cheia de potencial em alguém quebrado e desacreditado. Eles estudam as técnicas usadas por Dorothy e Robert para entender como elas funcionavam e como podemos reconhecê-las hoje, evitando que tragédias similares voltem a acontecer. Em termos de psicologia forense, o caso de Sylvia Likens também gerou debates sobre a responsabilidade legal das cuidadoras. Se Dorothy havia sido escolhida como responsável por Sylvia e isso significa que o sistema já sabia que ela era capaz de lidar com crianças vulneráveis? Ou será que ela foi selecionada exatamente por ter um perfil psicológico inadequado? Muitos críticos argumentam que o sistema de acolhimento infantil da época era falho porque valorizava mais a disponibilidade financeira e o espaço físico do que a capacidade emocional e psicológica dos cuidadores. Sylvia pagou um preço terrível por essa falha institucional, e seu caso serve como um alerta para que o sistema seja revisado constantemente. Finalmente, é importante lembrar que o trauma psicológico causado pelo abuso de Sylvia não se limitou apenas a ela. Ele reverberou nas vidas de todos que a conheceram, influenciando decisões, sentimentos e até mesmo políticas públicas. Sylvia se tornou uma voz que ecoa até hoje, pedindo justiça, proteção e consciência. Após a morte de Sylvia Likens, o sistema legal dos Estados Unidos entrou em ação com uma urgência que, infelizmente, já deveria ter existido antes. Dorothy Arnold e Robert Sanderson foram imediatamente investigados pela polícia de Indianápolis, sob acusações de assassinato, tortura e negligência extrema contra menores. O caso ganhou notoriedade nacional, e as autoridades locais sabiam que qualquer falha na investigação poderia ser usada como mais um exemplo de corrupção ou descaso institucional. As evidências coletadas durante a investigação foram devastadoras. Relatórios médicos mostravam marcas de espancamento, fraturas antigas e recentes, sinais de desnutrição severa e complicações cardíacas causadas por anos de abuso. Testemunhos de vizinhos, funcionários sociais e até da própria irmã de Sylvia, em Atkinson, contribuíram para montar um quadro completo do que havia acontecido dentro daquela casa. Durante o julgamento, os promotores apresentaram uma série de documentos,
incluindo cartas escritas por Sylvia, registros de hospitalização anteriores e fotos das lesões que ela sofreu ao longo do tempo. Essas provas eram incontestáveis e demonstravam claramente que Sylvia foi vítima de um tratamento cruel e deliberado. No entanto, os defensores de Dorothy e Robert argumentaram que eles não tiveram intenção de matar Sylvia e que parte do dano físico era resultado de acidentes domésticos. Apesar das tentativas de minimizar a gravidade dos crimes, o júri concluiu que Dorothy Arnold e Robert Sanderson eram culpados de assassinato de segundo grau, além de outros delitos graves como tortura e maus-tratos. Dorothy foi condenada à prisão perpétua, mas recebeu uma redução de pena e foi libertada em 1977, após 12 anos na cadeia, algo que gerou indignação pública. Robert Sanderson, por sua vez, recebeu uma sentença menor, embora também fosse considerado culpado de assassinato. Ele foi condenado a 25 anos de prisão, mas também teve sua pena reduzida e foi solto antes do término do período estipulado. Esse fato levantou dúvidas sobre a consistência da justiça no caso, pois muitos acreditavam que ambos mereciam punições muito mais severas. O processo judicial foi marcado por momentos tensos e emocionantes. A família biológica de Sylvia compareceu às audiências, testemunhando sobre a personalidade gentil e resiliente da jovem. A irmã de Sylvia, Ann Atkinson, presente no tribunal, chorou ao ouvir relatos sobre o que seu corpo passou antes de morrer. Sua presença serviu como um lembrete visceral de tudo que foi perdido. Além disso, o caso atraiu a atenção de especialistas em direito penal, psicologia forense e políticas públicas. Muitos deles discutiram a eficácia do sistema judicial nesse tipo de caso, questionando se ele seria capaz de garantir justiça completa para vítimas de abuso infantil. Eles também analisaram a dificuldade de provar certos tipos de violência psicológica, que, embora tão prejudicial quanto a física, muitas vezes é ignorada ou subestimada na corte. Outro ponto controverso foi a ausência de testemunhas críticas que pudessem confirmar diretamente todos os abusos cometidos. Embora houvesse indícios fortes de que Dorothy e Robert tinham envolvimento com outras vítimas, inclusive crianças de famílias próximas, nenhum outro caso foi formalmente denunciado. Isso fez com que muitos questionassem se Sylvia foi apenas uma entre várias vítimas silenciosas de um sistema que falhou em protegê-las. Após o julgamento, Dorothy Arnold e Robert Sanderson foram encarcerados em instalações separadas. Dorothy viveu seus anos na prisão sem fazer entrevistas ou pedir desculpas publicamente, enquanto Robert, antes de falecer nos anos 1980, manteve-se distante da mídia e do público. Ambos permaneceram figuras obscuras, cuja sombra continua a assombrar a memória de Sylvia. O caso de Sylvia Likens provocou mudanças profundas no sistema legal dos Estados Unidos. Leis mais rígidas foram criadas para proteger crianças em situação de risco, e novos protocolos foram estabelecidos para investigações de abuso infantil. O estado da Indiana, por exemplo, implementou reformas no sistema de acolhimento, exigindo monitoramento constante de todas as famílias adotivas e visitas regulares de supervisores sociais. Além disso, o caso inspirou debates sobre a responsabilidade civil das autoridades que falharam em proteger Sylvia. Alguns familiares buscaram indenizações judiciais contra o governo local, alegando que a falta de supervisão direta foi um fator determinante na tragédia. Embora algumas ações tenham sido aceitas, outras foram arquivadas por falta de provas concretas. Hoje, o nome de Sylvia Likens está ligado a campanhas de conscientização sobre justiça restaurativa, onde se busca não apenas punir os criminosos, mas também reparar os danos causados às vítimas e suas famílias. Organizações de apoio a vítimas de abuso infantil usam seu caso para mostrar como a justiça pode ser transformadora, mesmo quando ocorre tarde demais. O legado legal de Sylvia vai além do que foi feito nas cortes. Ela inspirou mudanças em políticas públicas, treinamentos para profissionais sociais e até mesmo em legislações federais que hoje protegem milhões de crianças em todo o país. Seu caso serve como um lembrete de que a justiça, quando aplicada com transparência e determinação, pode trazer alívio, reparação e mudança. Mesmo com todas as reformas e punições, o sistema ainda enfrenta desafios. Há casos de abusos infantis que continuam a passar despercebidos, e há pessoas que,
assim como Dorothy e Robert, usam a privacidade e o medo para perpetuar crimes hediondos. Por isso, o trabalho de vigilância social, denúncia e educação continua sendo essencial. Em última análise, o caso de Sylvia Likens mostra que a justiça tardia é melhor que a ausência total, mas que a verdadeira mudança começa com a prevenção. Que cada nova lei, cada novo treinamento e cada nova voz que se levanta contra o abuso seja um tributo à memória de Sylvia, e que ela continue a nos lembrar de que ninguém deve viver sob terror, opressão ou silêncio. Sylvia Likens não foi apenas uma vítima de um crime hediondo, ela foi também uma jovem cuja história nos desafia a olhar para nós mesmos e perguntar: o que eu faria se estivesse ali? O que você faria? Se ouvisse gritos vindo daquela casa em Indianápolis, se visse marcas no rosto de uma criança, se percebesse sinais de abuso em alguém que ama, o que você faria? Essa pergunta é mais complexa do que parece, mas é fundamental para compreendermos o papel que cada um de nós pode desempenhar na luta contra a violência infantil. Sylvia morreu porque ninguém agiu a tempo. Ela tentou fugir, pediu ajuda, resistiu ao terror, mas seu grito foi silenciado por um sistema falho e por pessoas que preferiram fechar os olhos. Hoje, vivemos em uma sociedade muito mais consciente sobre esses temas, mas ainda há muitas crianças em risco, muitas vítimas que precisam ser ouvidas e protegidas. E isso só acontecerá se todos nós fizermos a nossa parte. A primeira coisa que podemos fazer é educar-nos. Saber reconhecer os sinais de abuso é o primeiro passo para agir. Crianças que sofrem maus-tratos frequentemente apresentam comportamentos como isolamento excessivo, mudanças bruscas de humor, dificuldade para dormir, medo de adultos ou até mesmo ferimentos inexplicáveis. Conhecer esses sintomas nos permite reagir antes que seja tarde demais. Além disso, devemos falar sobre o assunto. Muitas pessoas têm vergonha, medo ou simplesmente desconhecem as leis e recursos disponíveis. Mas quanto mais falarmos, mais normalizaremos a discussão e menos tabu será denunciar. Isso começa nas escolas, nas casas, nas redes sociais, em qualquer lugar onde haja oportunidade de conscientizar. Outra maneira de contribuir é denunciar quando necessário. Nos Estados Unidos, assim como em muitos outros países, existem canais oficiais para reportar suspeitas de abuso infantil. Você pode ligar para linhas de apoio, entrar em contato com autoridades locais ou até usar plataformas online confiáveis. Lembre-se, não precisa ter certeza absoluta do que está acontecendo para denunciar. A responsabilidade de investigar cabe aos profissionais, e sua atitude pode salvar uma vida. Também é importante apoiar organizações dedicadas à proteção infantil. Muitas delas trabalham incansavelmente para prevenir abusos, oferecem assistência jurídica, psicológica e social às vítimas, e realizam campanhas educativas em comunidades carentes. Doar, voluntariar ou simplesmente espalhar informações sobre elas pode fazer toda a diferença. No ambiente escolar, professores e funcionários são treinados para identificar e reportar casos de abuso. Mas a cultura do não importa ainda persiste em alguns lugares. Por isso, é importante encorajar as instituições a manter políticas rigorosas de proteção infantil, garantindo que nenhum aluno passe despercebido. Na mídia, o poder de transformação é imenso. Assista documentários, leia artigos, participe de debates e use suas redes sociais para conscientizar outras pessoas. A história de Sylvia é apenas uma das muitas que merecem ser contadas. Cada voz que se levanta ajuda a construir um mundo mais justo. Em casa, converse com seus filhos, netos ou sobrinhos. Ensine-os que eles podem confiar em você, que estão seguros e que sempre terão alguém para apoiá-los. Crianças que crescem em ambientes saudáveis têm mais chances de reconhecer e denunciar situações de risco. E agora, querida audiência, quero convidar você a fazer algo hoje. Seja pequeno ou grande, sua atitude conta. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ver. Deixe um comentário dizendo como você planeja ajudar a proteger as crianças. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias importantes como esta. Sylvia Likens não teve a chance de escolher seu destino. Mas você tem a chance de escolher o seu. Faça a diferença. Escute, compreenda, proteja. Juntos,
Podemos construir um futuro onde nenhuma criança precise sofrer em silêncio. E se você viu alguma coisa, faça alguma coisa. Seu ato de coragem pode salvar uma vida.